E aí, Rafa da Jazz aqui. E se você me viu, seja na Universidade de Jazz, seja lançando conteúdo, talvez você já tenha me visto falar a seguinte frase: esforço é igual banho. Não adianta você me falar que se esforçou pelos últimos 10 anos. Se não se esforçou essa semana, fede. Essa frase eu trouxe justamente da pessoa da qual nós vamos conhecer o imóvel hoje, a casa, o lar. Nós vamos conhecer um pouquinho da história desse historiador, que é o Leandro Carnal. Vamos entender um pouquinho de como ele vive, qual é a forma que o espaço que ele vive contempla a mente dele e é contemplada por ela. Eu tive a oportunidade de acompanhar o lançamento do livro dele com a Monja Coen, O Inferno Somos Nós, inclusive no qual nós vemos que o conteúdo, né, entre céu e inferno está dentro de nós. Eu lembro que a própria monja trouxe ali na palestra, né, comentou um pouquinho sobre o samurai que encontrou ali, na época, o sábio, e perguntou para o sábio: poxa, sábio, o que é o inferno? E aí o sábio virou e respondeu para ele: você é demasiadamente incompetente, eu diria até burro, para assimilar o que diz respeito ao céu e ao inferno. Por que você está me perguntando isso? E o samurai já desembanhou a espada, pronto para atacar. E o sábio respondeu: isso é o inferno. Aí o sábio, entendendo ali o que estava acontecendo, colocou a espada novamente, o samurai olhou assustado, e aí o sábio respondeu: isso é o céu. Então, quando a gente consegue entender que o inferno e o céu está dentro de nós mesmos, a gente entende que isso tem tudo a ver com o lugar onde nós frequentamos, porque nós estamos habitando esse corpo, né? E nós habitamos essa casa, habitamos os espaços, então nós vamos conhecer um pouquinho do céu ou do inferno do Leandro Carnal. Bora lá? Em vários sentidos, uma casa é um signo aberto. Ela às vezes é um espaço de sociabilidade, mas a casa é também um refúgio, é uma espécie de abrigo. Esse movimento de abrir e de fechar de uma casa, sístole e diástole, expansão e retração, que tornam o lar um lugar tão especial. Realmente, você observa que ele fala do movimento sístole e diástole, né, fazendo a relação com o coração. E realmente isso tem tudo a ver com o que eu acredito também com relação ao imóvel em si, né? Então é o que a gente estava falando entre céu e o inferno, entre a contração e a expansão, os limites que permeiam, né, a ida e a vinda. Acho que isso tem tudo a ver. E não tem como falar mais bonito do que uma alusão ao coração. Passamos aí pela sala, de uma forma geral. Você percebe que nós estamos sendo, evidentemente, muito mais filosóficos ao falar sobre o imóvel hoje. Não poderia ser diferente se estamos falando com o Leandro Carnal aqui. Olha quanto livro, né? Eu imagino que vai ter livro pra caramba. Deve ter livro até na biblioteca deve ter livro nessa casa. Eu gosto muito das imagens, as abstratas, as imagens de paisagem, as montagens, porque elas me obrigam a pensar e naturalmente a cada instante eu vejo de uma forma diferente, porque uma obra de arte é absolutamente infinita na capacidade de percepção. E eu tive uma relação muito pessoal na escolha dessas fotografias. Essa imagem atrás do Albano Alfonso é um gênero que a gente chama de vanitas, de vaidade, porque ela reflete sobre vida e morte, o que é permanente e o que é passageiro, tudo aquilo que é marcado pela finitude. É uma reflexão permanente sobre a brevidade da vida e daí a necessidade de fazer boas escolhas. Eu sem querer acabei fazendo uma ilusão que tem tudo a ver com o que ele comenta aqui, né? A gente fala da finitude da vida, né? Ele fala da vida e da morte, da sístole e da diástole, do céu e do inferno, né? E isso tem tudo a ver com essa harmonia que realmente vem balanceando a casa. Então você percebe que são muitas obras de arte, reflete muito a essência dele, e as próprias artes, as obras, já demonstram bastante a diferença aí que existe entre a expansão e a contração, o início e o fim, o infinito e o finito. É muito interessante. Ele toca piano, você já
já sabia de outras palestras dele aí, outros verões. O piano é uma referência familiar, apesar de eu não ser nem de longe e nunca fui um pianista. É muito importante para eu me comunicar. Lançar um pouquinho com a casa. Entrar na sala e ver um vaso de ciclames, ver bromélias, ver rosas, deixa meu dia mais feliz. As flores são muito importantes para determinar. Voltando aqui à parte mais da casa, você vê a banheira de imersão, ali nós temos a cuba, ele vai falar que essas plantas, acho que tem tudo a ver com essa harmonia que traz para casa realmente, né? Então, você percebe-se que são flores naturais, né? Trazem uma energia muito vibrante e até uma ideia muito legal para a construção realmente do imóvel. A gente percebe, eu acho muito legal ver essa reflexão que existe da ligação do ser humano e do imóvel, e o elo disso é o que forma o que a gente chama de lar, né? E aqui a palavra é a dualidade. Olha essa imagem que forte, né? Então nós temos aqui um elemento completamente frio, que é a pia. E ali nós temos um elemento que se destaca. Certamente não é o perfume, né? É a vida, né? Olha como a vida faz um grande diferencial ali. Então é realmente essa dualidade que eu vejo como legal na casa e na decoração, que não teria como ser diferente. Humor e da beleza que elas impartem. São vidas. E jamais, em hipótese nenhuma, nunca nessa casa, uma flor artificial. Eu adoro flor natural. E elas são belas porque elas morrem, como eu. Eu vou morrer um dia e uma coisa da beleza da vida é que ela é passageira. Eu sou uma pessoa de formação católica, eu fui jesuíta e depois deixei de ser religioso, mas continuo muito simpático às representações religiosas. Inclusive me comunica com lembranças muito boas da infância, de estátuas, de imagens de santos que meu pai e minha mãe tinham. Você percebe que assim, a casa ela é toda muito simples, aparentemente um apartamento, né? Se você tirar a parte da decoração, ela é super clean, com linhas bastante retas e bastante simples o imóvel de uma forma geral. Porém, quando você coloca a decoração, ele traz uma decoração de uma pegada mais acentuada, bem pesado um pouco, às vezes, até em alguns ambientes, a decoração, com bastante decoração, né? E a gente tem novamente essa dualidade que diz respeito basicamente a uma essência de um imóvel, basicamente todo clean e uma decoração um pouco mais pesada, pautada na história. Eu olho para casa e eu vejo que tem história, seja no quadro, seja em um objeto que foi da mãe dele, foi da avó dele, tudo parece que tem um porquê. Então você percebe que é um historiador com uma casa que é basicamente história. Cara, olha que bonito isso da casa, né? Tipo, é muita essência isso. Muito legal. O relógio que foi presente de noivado da minha avó, ele é 35, é um relógio simples de parede, antigo, não é de uma beleza extraordinária, mas tem muito significado. Segundo a tradição, só uma pessoa com o sangue Schlusen, que é o sangue da família da minha mãe, pode dar corda naquele relógio, senão morre alguém da família. Uma velha tradição. E era um relógio que era parado quando alguém da família morria. E existe uma bergère na minha sala de televisão. Olha essa sala, gente. É uma sala... O que tem de cor nessa sala? A única coisa que tem de cor na sala... Fala pra mim. Olha que... Eu piro nessas ligações. Eu gosto muito de casa. Mas eu gosto muito quando a casa se torna um lar. E olha que legal nós temos aqui esse ambiente. É cinza e branco. Tirando ali o mar ali no fundo, que é um pouquinho azulado, a cor é a vida, cara. Olha que legal que a vida traz essa abordagem e muda todo o ambiente quando você coloca só ali a flor trazendo a vida, que é algo que termina, né? Que tem uma história, que vai terminar como nós vamos terminar, como o próprio Karnal disse. Lindo! Esse ambiente é lindo, maravilhoso. Essa foto resume toda a história para mim, toda a casa, e constrói uma história digna de uma lágrima nos olhos aqui. Ela foi do escritório do meu pai, foi forrada 2 vezes lá, depois pertenceu à minha avó, foi forrada aqui. Então eu estimo que ela tem uns 100 anos.
Então, esses móveis de família simples ou não, nenhum dos dois é extraordinário, eles representam uma certa ligação com uma coisa que eu valorizo muito, que é a sua origem, a família. Elas são uma maneira de me relacionar de onde eu vim, das coisas que me formaram. Tudo aqui tem uma história e todos os... Olha que legal, né? Aqui, naquela mesma sala, mas olhado para o outro lado, nós temos linhas retas, decoração, a parte do que diz respeito ao arquitetônico bastante simples, mas sempre elementos que nos trazem essa curiosidade do que será, né? A banana ali no fundo com a maçã com um recarregador de iPhone, né? Então, aquilo ali é de um MacBook, na verdade, esse recarregador, né? Então, o limiar do passageiro, do que termina. Muito bonito ver isso tudo na casa. Os livros que não poderiam faltar, ele certamente é um cara super letrado. O que são esses livros sobre a mesa? Tem alguma história, sabe? Então tem alguma coisa que constrói. E sempre as flores trazendo essa dualidade da vida, né? Do simples, do ambiente, e a vida sendo trazida como destaque. Linda casa e tudo a ver com ele em si. Tudo aqui tem uma história e todos os objetos, novos ou antigos, se relacionam com a minha história, com as minhas viagens, com presentes de amigos, com memórias afetivas, com fotos de família. Então a casa é de fato algo que fala muito, muito de você. Ela diz muito sobre o que você é, o que você gostaria de ser e daquilo que inclusive você esconde só para você, que é a sua parte mais íntima e só revelada a você mesmo. Gente, não é diferente do que eu imaginava. Eu não imaginava que fosse ser tipo um casão gigante, mesmo que ele faça aí palestras e ganhe bem. Sempre me pareceu uma pessoa relativamente mais simples de uma forma geral e que valoriza muito mais a história das coisas, porque ele realmente é uma pessoa que é gostoso você ver essa pessoa que gosta do que faz, né? E ele é historiador, ele gosta realmente de história e ele vive a história com felicidade, com vontade, né? Acho que essa é a grande pegada da vida, né? A gente conseguir encontrar a conexão daquilo que nós gostamos de fazer com o que o mundo precisa, com o que o mundo está disposto a pagar, com o que nós somos bons, né? Então quando a gente junta isso daqui, que é o que a gente chama de Ikigai, né? Se você buscar aí no Google você vai encontrar bastante sobre isso, na filosofia oriental chamado de Ikigai, aí a gente não trabalha mais, não tem aquela pegada triste de trabalhar, né? De sofrido. Aqui nós vemos muito isso nessa casa. Eu fico com lágrimas nos olhos mesmo, né? Porque eu gosto muito de ver como a história das pessoas junta com a história dos imóveis e acaba se tornando uma coisa única quando o imóvel encontra a pessoa certa e forma um lar. E aqui a gente está vendo muito isso, né? Então, achei muito interessante o imóvel. Não é uma coisa espetacular, como normalmente a gente tem trazido em outros vídeos. É um apartamento de, sei lá, 100 e pouquinhos metros quadrados no máximo, uma coisa tranquila, e a decoração, a forma, o carinho que se tem, a forma de construção da história que traz aí uma coisa única. Então, moraria nesse apartamento, acho que eu moro num apartamento parecido, provavelmente, né? Acho que é muito legal a forma como... Mas eu acho que o que mais traz diferencial não é exatamente só o imóvel, mas a construção da história em si. E por isso não poderia ser diferente quando falarmos de Leandro Carnal. Gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like, dar aquele joinha. Tô terminando o vídeo falando mais baixo, tô emocionado, gente. Dá aquele joinha de verdade e escreve aqui embaixo quem mais você gostaria de ver a casa, de ver o lar, de ver o espaço, tá? E de quem mais você gostaria de entender um pouquinho da história. Agradeço de coração, valeu, até a próxima.